Olá, eu sou a professora Ana Josefa e estamos aqui para mais uma aula de português de língua não materna. Nós, na aula passada, estivemos a ver duas histórias interessantes. Uma história do urso, que contámos a partir de uma banda desenhada, e uma história de uma vaca que tinha uns gostos muito especiais, não é? Que gostava de música. Bem, mas a tarefa que tinhas para casa relacionava-se com a primeira história, que era a história do urso. E se bem te lembras, nós nessa história, quando a escrevemos, verificámos que a história tinha apenas 2 parágrafos. Mas nós tínhamos falado antes que as histórias normalmente têm 3 partes. Tem uma primeira parte, onde se apresentam as personagens, depois a segunda parte, onde se fala do problema, e uma terceira parte, onde temos a solução para o problema. Então, vamos verificar a história que nós temos do urso, que ficámos com dúvidas se teria algum defeito ou não, porque só tinha 2 parágrafos, não é? E ver se essa história tem as 3 partes que uma história deve ter. Vamos ver o que é que aconteceu ali para aparecerem apenas 2 parágrafos. Então, agora vamos olhar para o slide. Vamos ver, então, ali na história. Vou-te mostrar a história, não é? Que tínhamos na aula passada e vais ver, então, o que é que nós temos aqui. Temos aqui, era uma vez um urso grande e castanho que precisava de comida. Ora, a primeira parte era uma vez um urso grande e castanho, não é? Portanto, estamos aqui a falar da personagem, como é que ela é. Depois temos que precisava de comida. Ora, aqui precisar de comida era o problema que o urso tinha para resolver. O que quer dizer que nós aqui, o que fizemos foi colocar dentro da primeira parte a primeira e a segunda. Ou seja, colocámos a apresentação da personagem e juntámos o problema à primeira parte. No primeiro parágrafo, apesar de não ser muito grande, tem 2 partes. Tem a parte da apresentação da personagem, que é esta parte que diz era uma vez um urso grande e castanho, e depois a segunda parte, que é que precisava de comida. Este era o problema para resolver. E depois temos a terceira parte, o que é a resolução do problema. O que é que o urso faz? Então depois ele viu uma aranha que estava num ramo de uma árvore, não é? O urso usou a aranha e o seu fio, portanto o fio da aranha, para pescar. E finalmente ele pescou um peixe e comeu. Portanto, aqui, apesar de nós termos apenas 2 parágrafos, não é? Estes 2 parágrafos vão-nos dar toda a informação que nós teríamos nas 3 partes da história. Porque o primeiro parágrafo tem nela 2 informações. Tem a informação em relação à personagem e tem a informação relativamente ao problema. Ora bem, então, e tu sabes o que é um parágrafo? Já vimos aqui vários textos com parágrafos. Então, nos textos, os parágrafos vão fazer a divisão dos tópicos. E eu vou escrever aqui no quadro para não te esqueceres o que é um parágrafo. Portanto, parágrafo é a divisão dos tópicos, não é? Dos assuntos. Divisão dos tópicos. Portanto, os vários assuntos, os vários tópicos que aparecem na história aparecem divididos em parágrafos. E neste caso nós temos um primeiro parágrafo onde temos a caracterização da personagem e o problema, e depois temos o outro tópico que refere como é que o urso resolveu o seu problema. Sim? Portanto, temos aqui 2 tópicos. Um parágrafo para uma situação e outro parágrafo para outra situação. Bem, então agora vamos mudar para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de cientistas, vamos falar de ciência. Tu sabes que há muita gente que estuda coisas sobre a Terra, não é? Há muitas ciências que estudam várias coisas que se passam na Terra, sobre os animais, sobre as plantas, sobre os planetas, sobre as plantas, enfim, imensas coisas que existem na Terra e que há estudos,
há pessoas que fazem investigação, que são estudiosas daquelas áreas e que são chamados de cientistas. E nós, hoje, vamos falar de cientistas. Agora, hoje e na próxima aula, vamos falar de cientistas. E hoje vamos falar de um cientista muito conhecido, que é norte-americano, portanto, ele já faleceu, não é? Mas que foi um cientista muito importante. Temos aqui então o cientista de que te estava a falar, que é o Sr. Carl Sagan. Carl Sagan era um cientista norte-americano que gostava de estudar o universo. E para isso ele fazia estudos sobre os planetas, as estrelas, as galáxias e tudo aquilo que há no universo. E este senhor até achava que, achava que podia haver vida noutros planetas, fez alguns estudos, mas vamos ver aqui mais à frente que ele depois não chegou a nenhuma conclusão. Mas, efetivamente, ele foi um grande cientista e tornou-se muito conhecido pelas causas que defendia e também pelos estudos que fez relacionados com o universo. Muito bem. Agora, temos aqui algum vocabulário que é importante para perceberes as coisas que vamos falar nesta aula. Temos aqui universo. O que é o universo? Não é? É todo o espaço e tempo onde existem todos os planetas, estrelas e galáxias. E tens ali os planetas, não é? Tu já falaste de planetas, com certeza, nas aulas de estudo do meio ou de ciências, não é? Portanto, então, nós temos aqui os planetas. Temos ali o sistema solar, com os planetas ali à volta do Sol, não é? Temos aqui estrelas, as estrelas sabes muito bem o que são, não é? À noite nós vemos aquelas luzinhas lá no céu e são as estrelas. E depois temos aqui as galáxias, não é? Que são conjuntos de estrelas que estão no universo. Eu vou-te mostrar a seguir um pequeno vídeo sobre o universo. E este vídeo podia-se chamar universo, mas chama-se cosmos, que é exatamente a mesma coisa, o significado é o mesmo. E então, este pequeno vídeo que te vou mostrar é o genérico de um programa televisivo que este cientista chamado Carl Sagan tinha. E neste programa ele falava sobre o universo. Portanto, e então aquilo que vais ver é o genérico do filme, portanto, do programa, neste caso, que era a parte inicial do programa. Quando começava o programa, não é? Tinha esta parte que tu vais ver aqui. Aqui nas aulas do estudo em casa, não é? Antes das aulas começarem, tens sempre aquela parte que tem aquela música, não é? Animada. Então, essa parte é o genérico do estudo em casa. E aqui, neste programa deste Sr. Carl Sagan, ele tinha este genérico que nós vamos ver aqui no vídeo, está bem? Vamos abrir o vídeo. Ora bem, então já vimos aqui o vídeo
E agora nós vamos ver aqui um texto sobre a vida do Sr. Carl Sagan. Portanto, vamos ver aqui um texto sobre a vida dele. E nós já falámos aqui há tempos de textos que falam de vidas de pessoas, não é? Não sei se te lembras, mas quando falámos de Vivaldi e Beethoven, não é? Nós falámos da vida desses senhores, certo? Então, hoje vamos falar da vida de um cientista. Então, vamos ver este texto, vamos ler o texto com atenção. Vou pôr o áudio para poderes ouvir também o texto e acompanhar. E a seguir temos exercícios sobre este texto. Há um conjunto de palavras que estão ali coloridas, já vais perceber porquê. O facto de estarem coloridas vai ser importante para as respostas que nós depois precisamos de dar no exercício. Então, vamos ouvir o texto. Carl Sagan. Carl Sagan nasceu em 1934 em Nova York, nos Estados Unidos da América. Acabou a escola secundária e foi para a Universidade de Chicago estudar astronomia. Na universidade, ele estudou os planetas e as estrelas. Também tentou perceber se havia vida noutros planetas, mas não chegou a nenhuma conclusão. Entre 1970 e 1980, Carl Sagan fez um programa de televisão chamado Cosmos, uma viagem pessoal, e isso tornou-o no mais conhecido cientista de todos os tempos. Com este programa, milhões de pessoas em todo o mundo ficaram mais interessadas em saber como é que o universo funciona. Carl Sagan também ficou conhecido por lutar contra a construção de armas nucleares. O seu trabalho sobre o lugar da humanidade no universo e o seu futuro influenciou muito a astronomia e o conhecimento científico em geral. Carl Sagan morreu em 1996. Muito bem, então já ouvimos aqui o texto do Sr. Carl Sagan, não é? Portanto, já ouvimos o texto, já sabemos mais coisas sobre a vida dele, não é? Onde é que nasceu, quando é que nasceu, onde é que estudou, o que é que fez e quando é que morreu também, não é? As coisas que lhe interessavam, enfim. Temos aqui várias informações sobre a vida deste senhor. Então, no exercício que vamos fazer a seguir, nós vamos ter que escolher a opção correta em relação a cada uma das informações que aqui está. E atenção que eu chamei a atenção para as cores que estavam no texto, em algumas palavras. Eu vou voltar ao texto só para veres aqui, para dares uma olhadela nas cores e perceber mais ou menos o que é que está assinalado, não é? Ora, temos aqui a azul, Estados Unidos da América, e a nossa primeira questão tem a ver com a nacionalidade. Quer dizer, então, que a resposta para esta pergunta tem que estar relacionada com aquela informação do texto, não é? Então, vamos ver. Nós já tínhamos falado, logo nas primeiras aulas, falámos da nacionalidade, lembras-te? E quando falámos da nacionalidade, também vimos que a nacionalidade estava relacionada com os países. Portanto, que as pessoas tinham a nacionalidade do país de onde vieram ou de onde nasceram. E neste caso, não é? Este senhor que nós temos aqui, o Carl Sagan, tinha uma nacionalidade. Onde é que ele nasceu? No texto nós temos a informação que ele nasceu onde? Nos Estados Unidos, não é? Então, se nasceu nos Estados Unidos, qual é a sua nacionalidade? Será norte-americano, astrónomo ou nova-iorquino? Astrónomo não poderá ser, não é? Porque astrónomo não tem relação com nenhum país, não tem a ver com nenhum país e, portanto, não é uma palavra que sequer faça parte das nacionalidades. Depois temos ali nova-iorquino, mas Nova Iorque não é um país, é uma cidade. Então, qual será a resposta certa? Vamos ver aqui, então. Qual é o que te sobra? Naturalmente, norte-americano, a nacionalidade de Carl Sagan.
qual é? Portanto, Carl Sagan era norte-americano, não é? E vamos aqui ver na informação do texto, não é? O que é que nós temos que nos leva a crer que esta é a resposta correta. Temos aqui, nasceu em 1934 em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. E repara que Estados Unidos da América tem a mesma cor que a palavra nacionalidade, que era aquilo que se pretendia na pergunta. Agora vamos à seguinte. Temos aqui, em que século ele nasceu? Ele nasceu no século quê? 19? No século 20 ou no século 21? Ora, tu sabes a numeração romana, é que os séculos escrevem-se sempre em numeração romana, não é? E tu sabes a numeração romana? Eu vou-te escrever ali no quadro a numeração romana até 20. E também ali na frase aparece século, a palavra completa, não é? E depois também aparece assim, século abreviado. Portanto, isto é a abreviatura da palavra século. E então vamos ver os números para representar os séculos é a numeração romana. E esses números são escritos com letras. E então temos o I, que é igual a 1, não é? Depois temos aqui o 2, o 3, o 4 já tem um I e o V, porque o V vale 5. E então o I aqui à esquerda tira 1. E, portanto, temos aqui 4, temos o 5, temos o 6, o 7, o 8, o 9, o X vale 10, portanto, temos ali o 9, 10, 11, 12, ups, já tenho aqui um tracinho a mais. Não podemos apagar e escrever ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa de cada vez. Portanto, o 13, temos o 14, temos o 15, o 16, o 17, o 18, o 19, que tínhamos ali no slide também, não é? E o 20. E nós agora estamos no século 21, não é? E então, 21 escreve-se assim. Então, repara bem, estes números da numeração romana são necessários para aprenderes a ler os séculos, não é? Portanto, cada letra corresponde a um valor, o I corresponde a 1, o 5 corresponde, portanto, o V corresponde ao 5, o X corresponde ao 10, e depois teríamos mais números, o L50, o C100, por aí fora, mas para já só precisamos destes. Precisamos tratar dos séculos. E ainda só estamos no século XXI. Ora bem, então, aqui em que século é que ele nasceu? Então, nós temos a informação que ele nasceu em 1900 e qualquer coisa. Então, se nasceu em 1900 e qualquer coisa, quer dizer que ele nasceu no século XX, exatamente, no século XX. E vamos confirmar aqui. Nasceu em 1934. 1934 já é século XX. Agora, vamos ver aqui em que cidade Carl Sagan fez os seus estudos universitários. Em Nova Iorque, em Chicago, nos Estados Unidos da América. Ora, nos Estados Unidos da América é um país, não é uma cidade, não é? Portanto, aqui há de ser ou Nova Iorque ou Chicago.
Mas, se estiveste bem atento, não é? Nova Iorque foi onde ele nasceu, mas será que ele estudou também em Nova Iorque? Não foi, foi em Chicago, muito bem. Então vamos confirmar aqui no texto. Acabou a escola secundária e foi para a Universidade de Chicago estudar astronomia. Ora, ele foi estudar astronomia e a astronomia é a ciência que estuda os astros, não é? Estas coisas das estrelas, dos planetas, não é? E então, na universidade, ele estudou os planetas e as estrelas. E então agora vamos ver aqui qual era a sua área de investigação. A sua área de investigação era astrologia, astronáutica ou astronomia. Então, qual é? Nós já lemos no texto. O que estuda os astros é astronomia. Muito bem. Vamos confirmar aqui. Temos aqui. Portanto, foi para a Universidade de Chicago estudar astronomia. Na universidade ele estudou os planetas e as estrelas. Agora temos aqui. O que é que ele concluiu sobre a existência de vida extraterrestre? Concluiu que havia planetas, que se havia planetas é porque havia vida, não concluiu nada ou concluiu que não havia vida extraterrestre. Portanto, ele interessava-se por estas questões, não é? Queria perceber se havia ou não vida nos outros planetas, mas no texto diz-nos que não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Então quer dizer que ele não concluiu nada, não é? E temos aqui, também tentou perceber se havia vida noutros planetas, mas não chegou a nenhuma conclusão. Portanto, se não chegou a nenhuma conclusão, é porque não concluiu nada. Depois temos aqui, porque é que ele, até 1980, foi muito famoso? Porquê que terá sido? Ele foi muito famoso porque criou armas nucleares, porque foi um cientista ou por causa do seu programa televisivo. Sabes? Ele cientista já era, não é? Há muito tempo. Mas aquilo que lhe trouxe realmente a fama não foram as armas nucleares, porque ele era contra as armas nucleares. Portanto, era por causa do seu programa televisivo. Temos aqui, entre 1970 e 1980, Carl Sagan fez um programa de televisão chamado Cosmos. E isso tornou-o no mais conhecido cientista de todos os tempos. Portanto, foi o programa televisivo. Depois temos aqui. Ele era a favor das armas nucleares? Sim ou não? Já vimos que ele não gostava de armas, pois não? Pois é, então, não, ele era contra, sim, ele era a favor, ele tinha feito armas nucleares. Qual era? Então, temos aqui a resposta. Não, ele era contra as armas nucleares, ok? Então temos aqui, Carl Sagan também ficou conhecido por lutar contra a construção de armas nucleares. Sabes o que são armas nucleares? São aqueles mísseis, aquelas bombas, não é? Tens aqui o exemplo de um desenho de um míssil, de uma arma nuclear. Então, quais foram as suas ideias mais importantes? As duas ideias mais importantes foram boa comunicação através da televisão, a posição do homem no universo e o seu desenvolvimento nos tempos que hão de vir, ou a contagem dos planetas e a contagem das estrelas. Qual foi? Pensa lá bem, o que é que achas que foi mais importante? A posição do homem no universo e o seu desenvolvimento nos tempos que hão de vir, não é?
porque aquilo que ele fez também foi para ajudar no futuro, não é? Tinha uma ideia de futuro, o que é que se podia fazer a seguir e o que é que podia ajudar no desenvolvimento dos tempos vindouros. E então diz aqui o seu trabalho sobre o lugar da humanidade no universo e o seu futuro influenciou muito a astronomia e o conhecimento científico em geral. Ora, isto quer dizer que ele foi um exemplo para outros cientistas que vieram depois dele. E então, qual foi o ano da morte de Carl Sagan? 1969, 1996 ou 1896? Então, nós temos aqui, Carl Sagan morreu em 1996. Aqui embaixo temos em números, não é? Mas ali temos por extenso. Portanto, este número é 1996, não é? Agora, temos aqui o texto completo novamente. Vou-te pôr a ouvir o texto novamente, está bem? Antes de te dar a tarefa que tens hoje para fazer. Carl Sagan. Carl Sagan nasceu em 1934 em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Acabou a escola secundária e foi para a Universidade de Chicago estudar astronomia. Na universidade, ele estudou os planetas e as estrelas. Também tentou perceber se havia vida noutros planetas, mas não chegou a nenhuma conclusão. Entre 1970 e 1980, Carl Sagan fez um programa de televisão chamado Cosmos, uma viagem pessoal, e isso tornou-o no mais conhecido cientista de todos os tempos. Com este programa, milhões de pessoas em todo o mundo ficaram mais interessadas em saber como é que o universo funciona. Carl Sagan também ficou conhecido por lutar contra a construção de armas nucleares. O seu trabalho sobre o lugar da humanidade no universo e o seu futuro influenciou muito a astronomia e o conhecimento científico em geral. Carl Sagan morreu em 1996. Muito bem. Ora bem, aqui neste texto temos aqui algumas palavras que têm a ver com a ciência que ele estudou e que ele se interessava, que é a astronomia, não é verdade? Ora bem, repara que este texto fala da vida deste senhor. E nós já falámos aqui de textos que falam da vida das pessoas. Este texto não é um texto narrativo, não é como a história, por exemplo, do pescador, daqueles dois pescadores, nem do peixe explosivo, por exemplo, ou como a história do urso, não é? Portanto, são histórias diferentes. Aqui conta-se a história da vida de alguém. E quando se trata da história da vida de alguém, este tipo de texto tem um nome. E aquilo que eu te vou pedir é que penses, que te relembres das aulas passadas, olha, por exemplo, da do Vivaldi e a do Beethoven, em que também falámos da vida dessas pessoas, falámos da vida desses músicos, e agora vais-me dizer como é que se chama este tipo de texto. Estes textos que falam da vida das pessoas, não é? E, portanto, esse é o exercício que tens que fazer. Pensar como é que se chama o texto que fala da vida de alguém. Já sabemos isso, eu tenho a certeza que sabes, porque já fizemos isto antes. E então, tenho a certeza que vais conseguir. Escreves no teu caderninho e depois dizes-me na próxima aula, certo? Portanto, hoje falámos de planetas, falámos do universo, falámos de astronomia, falámos de ciência e vamos continuar a falar de ciência e de cientistas, certo? Portanto, este vai ser o tema que também vai estar presente na nossa próxima aula. Já estamos a chegar ao fim e, portanto, despeço-me de ti e até à próxima aula. Adeus.